Bom dia a todos e a todas. Uma enorme honra estar participando desse congresso com vocês todos que são os coordenadores, os palestrantes, todos os participantes que estão assistindo e contribuindo com as discussões. Eu me sinto muito honrada. Quando ainda há pouco alguém perguntava como era que estava a região, eu estou em Porto Velho, para que as pessoas saibam, e está chovendo muito aqui, né? Começou a chover. Que inveja. O lado bom que apaga as queimadas, né? Está apagando as queimadas. O lado ruim é que levou uma parte do meu telhado, então hoje de manhã eu disse, meu Deus, não consigo entrar no Congresso porque estou desalagando a casa que virou um lago, né? Mas tem esse lado maravilhoso de apagar as queimadas, porque há muito tempo aqui em Rondônia a gente não estava conseguindo ver o céu, porque a destruição que está acontecendo no nosso estado é enorme. Mas, como a gente tem um tema para discutir, eu vou aproveitar o meu estado para falar sobre o tema do patrimônio cultural, do patrimônio natural, né, e do etnoconhecimento. E muito partindo da minha experiência. Em 1999, o indígena Almi Suruí, que é um indígena que é bem conhecido hoje em dia, porque ele é conhecido nacional e internacionalmente, e hoje, inclusive, ele foi eleito, né, na madrugada de hoje, numa eleição assim nova, inédita, no povo Paité Suruí, porque eles decidiram mudar a forma de eleição que eles tinham para, segundo a palavra deles mesmos, para democratizar mais a gestão do território. Eles fizeram uma eleição nos moldes não indígena, né, com voto, com cédulas, onde concorreram 3 chapas, né, e essas 3 chapas, ele foi eleito com uma maioria esmagadora de voto. E foi surpreendente isso, porque ele já era, por uma questão de linhagem cultural, né, com um dos marcadores culturais dele, ele já era o Labiuai maior. Labiuai maior é o que eles chamam de chefe maior do povo. E eles traduziram esse Labiuai maior para cacique geral, para que a população não indígena pudesse compreender. E ontem, mesmo numa forma diferente de fazer, a sociedade, né, Paité Suruí, elegeu o Almi como cacique geral, né, como Labiuai maior, confirmando toda essa questão de que vem da cultura Paité Suruí. Então, o que me leva a pensar que, ao votar, as pessoas levaram em consideração, os parentes levaram em consideração toda a ancestralidade, todo o patrimônio cultural, a identidade cultural do povo Paité. E junto com ele foi eleito Anderson Suruí, que também é da linhagem de líderes. Então, isso é interessante porque, por exemplo, jamais uma pessoa que não tem esse compromisso com o povo, que se elege num país e fala absurdos no país e não leva em conta a questão cultural do povo do seu país, se estivesse na terra dos Paité Suruí, jamais seria presidente do Brasil. Porque no caso aí, os Paité levaram em conta toda essa questão do patrimônio cultural. Eu vou pedir que, quando faltar 5 minutos, me alertem, por favor, porque senão eu vou me embora falando.
Com certeza, professora, alertarei. Obrigada, João. Isso fortalece os marcadores culturais de um povo. E cada povo indígena tem um marcador cultural, tem um marcador territorial. E o que nós vemos hoje, pensando patrimônio, e aí pensando patrimônio, língua, território, ritos, né? Pensando toda a questão do povo, eu pego os Paité como exemplo, porque o único povo no Brasil que eu conheço, não sei se existe outros, mas que eu conheço, que publicaram a sua Constituição, né? Eu chamo de Constituição, eles chamam de Código de Normas Paité Suruí. E esse Código de Norma publicado traz toda a vida deles, né? Como eles agem em todos os momentos da sua vida. E quando eles elaboravam a legislação deles, o código de normas deles, foi interessante que eles disseram que uma das coisas, eu estou falando isso porque eu estava presente, tá, gente? Que uma das coisas que eles não iam colocar no código de norma deles seria a religião. Por quê? Porque a religião era uma coisa externa a eles, né, que entrou muito depois do contato. Eles foram contatados em 69, né, então eles têm 50 anos, é isso? O povo aí bom de matemática. E eles disseram, não, religião é uma coisa que veio de fora para dentro. Então, não entra no nosso código. E o código e norma deles trata da questão espiritual também. Aí a espiritualidade entra. Por quê? Porque o código de normas dele reflete todo o patrimônio cultural, a vida, a organização, a forma de ver o mundo, o compromisso que eles têm com o meio ambiente. É muito impressionante para quem pega o código de normas deles para ler, o compromisso que eles têm com a floresta em pé. Mesmo na questão quando eles pensam o desenvolvimento das cadeias produtivas, eles pensam a cadeia produtiva de um modo que a floresta possa permanecer em pé. E isso está lá refletido no código e normas deles, né? Como cada um tem que agir. Quando eles, em 1999, entram na Canidé e falam para o pessoal da Canidé, olha, a gente quer fazer o plano de vida da nossa terra, a gente quer pensar a gestão do nosso território. E eles se propõem para a Canidé que fosse feito um plano de gestão de 50 anos, nós da Canidé, nós não tínhamos nenhuma experiência nisso e a menor ideia de como fazer isso. E aí os líderes, o Almi e todos os Labiuai que foram com ele, né? Então tinha Labiuai de todos os clãs, eles disseram para a gente assim, vocês não precisam se preocupar com a parte cultural, porque essa a gente vai fazer, e essa a gente sabe fazer. Nós procuramos vocês porque vocês são pesquisadores e vocês sabem fazer plano de manejo. Então, nós queremos usar o conhecimento que vocês têm sobre planejamento e gestão e manejo para juntar com o nosso conhecimento tradicional de como manejar a terra, como preservar a cultura, como preservar a espiritualidade. Então, nós juntamos o nosso conhecimento com o de vocês e fazemos o plano de 50 anos.
Para nós era um imenso desafio isso, porque o que levava eles a esse pedido era o avanço do desmatamento em cima do território, o avanço das madeireiras, o avanço dos garimpeiros, e eles argumentavam também o aliciamento de algumas lideranças por madeireiros, garimpeiros e pela própria FUNAI, que foi a primeira a introduzir no povo Paité-Suruí a questão da ilegalidade da madeira. Na época, o Romero Jucá, pessoal aí de Roraima, Márcia de Roraima, o Romero Jucá era o presidente da FUNAI e ele fez alguns contratos com os madeireiros e alguns indígenas aliciados para a questão do roubo da madeira na terra indígena. E eles tinham essa preocupação. E eles decidem fazer esse plano de gestão para fazer o diagnóstico da área, ver como estava tudo e planejar, né, todo o território de um modo que eles pudessem viver e seus netos, bisnetos e todas as gerações futuras, mas principalmente a geração presente, ter qualidade de vida sem perder seu patrimônio cultural, seu patrimônio ambiental, seu patrimônio territorial. E, a partir daí, a gente sentou com os Paité e planejamos junto com eles como fazer. Desse planejamento e do fazer surge a metodologia, né, de fazer diagnóstico etnoambiental, etnozoneamento e plano de gestão em terra indígena, aqui. Então, é toda uma metodologia pensada com os Paités, junto com os Paités. Né? E eles fazem, durante 2 anos que foi sendo feito esse trabalho, que foi discutindo e criando a metodologia, os indígenas foram direcionando como deveria ser feito, o que era participativo para eles. Desculpe. Foi surpreendente, por exemplo, no mundo do não indígena, uma criança de 10 anos não vai estar lá decidindo como que quer as coisas dentro de todo um planejamento. Eles não, eles disseram que as crianças tinham que planejar junto, né? E que as crianças decidiam junto. E aí, todo o diagnóstico, todo na hora de pensar o etnozoneamento do território, eles formaram os grupos, né, que tinham todo mundo, que tinha idoso, as mulheres, as crianças, os adolescentes, o pessoal ligado à espiritualidade. Chamaram os parceiros para os parceiros também pensar junto. Né? Eles diziam, não, a gente quer que vocês pensem junto, que vocês nos digam, porque vocês conhecem os códigos dos não indígenas, e a gente não conhece esses códigos. E eles faziam questão, que foi outra coisa que surpreendeu muita gente, e por isso essa metodologia dos planos de gestão e do etnozoneamento trazem lá dentro as pesquisas biológicas, porque eles faziam questão e eles diziam, olha, nós não queremos essa história de que vai fazer só com a gente e depois os nossos estudos é tudo contestado. Porque o pessoal fala lá, não tem pesquisa científica nisso, não tem método científico nisso. Então, eles exigiram e criaram uma mescla, uma mistura desse método que envolve o conhecimento tradicional com o conhecimento científico. E isso veio muito dos Paité Suruí. E
Quando eles decidem, né, durante 2 anos de trabalho, pesquisa, discussão com todos os clãs, com todos os grupos, com criança, com adulto, com adolescente, jovem, velhos, né? Quando a último encontro deles, da reunião, para fechar, para validar, porque eles fizeram todos os estudos junto com os pesquisadores, mas eles faziam questão da validação. Então, depois de tudo terminado, eles reuniram as comunidades e fizeram a validação do plano de gestão deles para 50 anos. E a gente dizia para eles, mas por que 50 anos? Eles diziam, porque a gente não está fazendo, nós não somos para política, nós não estamos fazendo política de 4 anos. Nós estamos pensando no plano de vida do nosso povo. E em 50 anos, a gente acredita que a gente vai conseguir alcançar algumas metas. Quando nos diagnósticos são detectados que 7% do território deles, do patrimônio natural deles, estava destruído pela madeira, pelo roubo de madeira, pelo roubo de minério, eles tomam a atitude de colocar no plano deles, no plano de gestão deles, a recuperação dessas áreas. Então, de 2000 para cá, né, que eles começaram em 1999 e terminaram em 2000, meado de 2001, de 2000 para cá, eles, em 2002, iniciam um megaprojeto de reflorestamento, onde eles recuperam capoeira, eles recuperam pasto e eles fazem o que eles chamam de enriquecimento da floresta, que é em pontos onde a madeira foi tirada de forma seletiva, eles plantaram a mesma essência florestal que foi tirada dali, que eles dizem que é devolver para a floresta aquilo que eles roubaram dela, que eles tiraram dela. Né? E eles adotam o lema: amamos a floresta e a floresta nos ama. E desde lá eles vêm recuperando essas áreas, né? Hoje tem local do reflorestamento que você não percebe mais que é reflorestamento, porque estão enorme, tudo, já modificou muita coisa. E passo a implementar, através da Associação Metarelá do Povo Indígena Suruí, eles passam a implementar o plano de gestão. Então, toda a busca deles, dos projetos, dos apoios, é voltada para implementar esse plano de 50 anos, de valorizar a cultura que vem sendo muito impactada. Apesar do esforço deles, eles sofrem um impacto muito grande, porque a pressão é muito grande. E para quem conhece os Paité, que deve ter gente aí que conhece, né? Os Paité, eles adoram tecnologia, gente. Eles são o primeiro povo a tomar... Se vocês bem lembram, o povo mais velho que estiver assistindo, o primeiro indígena a aparecer com um celular na mão foi o Paité Suruí, foi o Almir Suruí, que está lá no Fantástico usando o primeiro celular numa terra indígena. E aí eles vão em busca do Google, fazem parceria com o Google, criam ferramentas de pesquisa, eles criam, e agora eles estão criando, que faz parte do plano deles, a Universidade Paité Suruí. Né? Essa discussão da criação dessa universidade, eles trouxeram a parceria da Unicamp, então o pessoal da Unicamp vem trabalhando com eles, e eles vêm discutindo os currículos, criando os currículos, fazendo todas as discussões em oficinas participativas, para trabalhar uma universidade que reflita, né,
os valores tradicionais dos povos indígenas, né? Que não tenha essa característica de que tem muito o discurso de que o ensino é diferenciado, o ensino... Porque não é. Né? O que a gente percebe é que não há nas universidades o ensino diferenciado, e nem dentro das terras indígenas. Quando falam o ensino diferenciado, é porque tem uma pessoa que vai falar na língua. Isso não é ensino diferenciado. Senão todo mundo vai começar a dizer que porque estuda inglês, estuda espanhol, isso tem um ensino diferenciado. Né? Então, eles estão nessa luta para que o ensino realmente seja diferenciado. E o interessante da proposta da universidade que eles têm é que a universidade é voltada para os povos indígenas, mas não impede que o não indígena também possa estudar. E eles estão agora nessa formação desse currículo, né, com apoio muito grande da Unicamp. Eles estão na implementação do plano de gestão deles, agora trabalhando com o turismo, que quando eles fizeram o plano de gestão, eles viram uma oportunidade no turismo para gerar renda, fortalecer a cultura e proteger o território. Isso é muito interessante. Né? Como eles têm muito essa coisa voltada para a proteção do território, eles viram no turismo esse tripé: gerar renda, fortalecer cultura e proteção territorial. E eles vêm investindo muito nisso, em várias aldeias investem, e agora eles estão com um projeto mais arrojado, que eles estão iniciando, mas eles passam a receber turista e ao receber, eles falam da cultura, falam da luta, mas também não deixam de falar de temas importantíssimos para os direitos indígenas, que são a legislação que hoje os indígenas estão sofrendo um retrocesso muito grande, que a gente não pode deixar neste Congresso de falar disso. Né? Os impactos da discussão do marco temporal, os impactos do PL 490, do PL da mineração, são devastadores mesmo antes de terem sido aprovados no Congresso Nacional. O fato do Supremo Tribunal Federal suspender a votação, isso já serve de incentivo aos invasores ao território. Professora, 5 minutos. Então, os Paité, eles fazem essa discussão, porque eles sabem que a discussão fortalece a luta por direitos, e eles buscam parceria em diversas instituições, ONGs, universidades, empresas. Eles têm agora, vocês, quem gostar de café, por favor, compra o café dos Paité Suruí, que está sendo vendido pelas Três Corações. Vocês comprando o café deles ajudam o desenvolvimento sustentável deles, porque é um café orgânico e também trata da sua saúde, porque é orgânico. E eles fazem todas essas coisas antes, todas as discussões, criam os métodos, criam as pesquisas, produzem, incentivam vários paités a cursar a universidade. Hoje tem vários paités formados, com mestrado, fazendo doutorado. Isso antes do governo brasileiro transformar plano de gestão em uma lei. Porque a lei a PNGAT, né, a legislação nacional, a política nacional para a gestão de território indígena, só vai ser aprovada em julho de 2012. E os paités já vinham fazendo isso há muito tempo, já vinham implementando, já tinham criado essa política, já vinham discutindo e já vinham fazendo.
Então, eu trouxe o caso dos Paité para essa discussão, porque eu acredito que é uma boa forma de mostrar como se trabalha a identidade cultural, né, os marcadores territoriais, que é muito tratado por Almeida e Silva, por Saquet e outros autores, né, e outros pesquisadores, para trazer essa discussão, para para descolonizar o pensamento, sabe? Sob a questão dos patrimônios, sobre o território, sobre a língua, sobre... Então, esse povo está trazendo para a sociedade não indígena essa reflexão e mostrando que dá para preservar a cultura ao mesmo tempo que você desenvolve uma série de tecnologias, uma série de ação, e que eles criam métodos que é próprio deles. Então, eu quero agradecer, estou aberta à pergunta, espero ter falado no tempo correto, mas quero terminar com uma poesia que diz assim: é que eu sou índio, seu moço, é que eu sou índio, meu nego. Pintaram de negro todo o pó desse chão. Me enfiaram no peito toda a dor de uma cruz. Arrancaram o Tupã e enfiaram Jesus. É que eu sou índio, seu moço, é que eu sou índio, meu nego. Cachaça, sapato, anel, camiseta. Salário pequeno, eu sou boia fria. Oca é barraco na beira da estrada. Sem alma, sem caça, barriga vazia. Sem o gosto do livre e hoje sem um passado. Sem Tupã e sem cacique, mas com Deus e até deputado. Obrigada. Estou aberta às perguntas.